Olá, turma, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos dar início a mais uma aula de Educação Física, onde nós iremos continuar o mesmo tema da aula anterior, onde estávamos falando sobre o corpo humano e seus sistemas, onde abordamos as funções do corpo humano. E na nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre esses sistemas, Os sistemas do corpo humano. O nosso corpo humano, ele realiza trabalhos para manter-se vivo, A digestão, a respiração, a circulação, a excreção. Esses são considerados os principais sistemas do corpo humano. Quando algum desses trabalhos para de funcionar, o ser humano fica doente ou ele morre. Por isso, os órgãos do corpo, eles devem estar em bom funcionamento para garantir o trabalho satisfatório de todo o sistema. Cada sistema ou aparelho, ele é formado por conjuntos de órgãos que garantem o funcionamento das funções internas do corpo. Citar aqui novamente o aparelho digestivo, o aparelho respiratório, o aparelho circulatório, o aparelho urinário. E aqui eu também não poderia de ressaltar que o nosso corpo também depende de um sistema para coordenar suas atividades, E esse sistema ele é conhecido como sistema nervoso, que assim como o sistema circulatório, ele se estende por todo o nosso corpo. E aí, turma, vocês irão escutar muito nessa aula aparelhos, sistemas, aparelhos, e eu posso repassar para vocês que ambos têm o mesmo objetivo, ambos têm a mesma definição. Então, juntos, aparelhos e sistemas, eles são responsáveis pelo funcionamento das atividades humanas, sejam elas externas, como por exemplo o ato de caminhar, ou internas, como a digestão, que nós falamos sobre isso na aula anterior também. E hoje nós vamos frisar mais aqui, nós vamos falar mais sobre o aparelho digestivo, O aparelho, seja ele qual for, é um conjunto de órgãos que realizam um determinado trabalho, que é fundamental ao desenvolvimento da vida, O aparelho digestivo, por exemplo, ele é responsável pela digestão dos alimentos. É através da digestão que os alimentos são transformados em pequenos nutrientes que sustentam todo o corpo e todas as células do organismo. A boca, a faringe, o esôfago, o estômago e os intestinos são partes do corpo que compõem o sistema digestivo, também chamado de tubo digestivo. O pâncreas, o fígado e as glândulas salivares também fazem parte desse sistema, como a gente pode ver aqui, nesse slide. As glândulas salivares, a boca, o esôfago, o fígado, o estômago, a vesícula biliar, o pâncreas, os intestinos, porque tem o intestino delgado e o intestino grosso, a apêndice, o reto e o ânus. Então, tudo isso faz parte do aparelho digestivo. Tudo que o ser humano come, é lógico, passa pela boca, Ao serem mastigados, os alimentos se misturam com a saliva e assim inicia-se o processo de digestão e a transformação dos alimentos. Depois da mastigação, os alimentos são engolidos na forma de uma massa chamada bolo alimentar. Após ser engolido, esse bolo alimentar passa pela faringe, passa pelo esôfago e chega até ao estômago. Após todo esse processo de transformação do alimento, ocorre a separação do que será aproveitado pelo organismo e o que será eliminado. No intestino grosso, uma parte das substâncias contidas nos alimentos ingeridos, elas são conduzidas ao sangue e às células do corpo humano. A parte dos alimentos que não é aproveitada pelo organismo vai para o intestino grosso. Nessa etapa, a água e os sais minerais são absorvidos pelas células. O restante, que não é aproveitado, é eliminado pelo corpo na forma de fezes.
E aí é sempre importante, pessoal, lembrar que uma boa digestão inicia-se na boca, com uma boa mastigação. Então, na hora das refeições, procurem mastigar bem o alimento, para que assim vocês possam ter uma boa digestão e não ter nenhum problema durante esse processo. Tudo bem? Então, turma, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se atentem às atividades e à devolutiva. Fiquem em paz, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.